Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. Para mostrar novas tecnologias do conservação do solo, Cooperalfa realiza Dia de Campo Diferente. Na série sobre a força da economia catarinense, boas notícias sobre a exportação de carne suína. Para atender ao mercado, produtores estão investindo na produção de novilhos precoces. E o Itaipu Rural Show foi o palco da renovação do programa Terra Boa entre a FECOAGRO e o governo do estado. Nós somos um instrumento para que realmente, de uma forma econômica, de uma forma racional, ele chegue ao pequeno produtor. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Um dia de campo sem a presença de associados? Sim. Com a pandemia do novo coronavírus, muita coisa anormal acontece. No início de julho, em Bom Jesus, oeste catarinense, um evento foi realizado numa área demonstrativa sobre conservação do solo e controle de ervas daninhas, com a presença somente das empresas e da imprensa da Cooperalfa. Uma forma diferente de levar a informação ao associado, mesmo sem ele estar lá. Acompanhe o que aconteceu nesta reportagem do Alfa TV. Numa área de 2,5 hectares, foram utilizados a aveia preta e os mix de cobertura RX 210, RX 520 e RX 330 para avaliar os efeitos do policultivo no solo. Para o produtor, os resultados foram surpreendentes. Diminuiu a erosão e provavelmente a cobertura, né, que vem enriquecendo o solo e controla pragas daninhas, que é o principal nosso aqui, é a tal da buva, né, que nós não conseguimos controlar. Já está dando resultado na produção, aumento de produção, né. Eu estou fazendo agora as análises das outras áreas para começar a implantar isso aí nas outras áreas também. Os materiais utilizados na área demonstrativa e disponíveis nas lojas agropecuárias Alfa são resultado de uma composição entre gramíneas e crucíferas anuais de ciclo médio, dimensionados para anteceder as culturas de verão. É um mix de sementes diversificadas para cobertura de solo, no qual os produtores plantam nas entre-safras das culturas comerciais, ou seja, no inverno, antes do milho, antes da soja, para nutrir melhor o solo e potencializar as produtividades na cultura de verão. Uma área com coberturas deve receber a mesma atenção que recebe uma cultura de verão, no que se refere à adubação do solo. Implementando uma adubação nas plantas de cobertura, nós vamos ter um aproveitamento maior desta planta de cobertura que está sendo implantada, porque nós vamos dar mais força para o crescimento e o desenvolvimento dela. Então, que o objetivo principal quando a gente faz uma planta de cobertura é produzir biomassa tanto na parte aérea como no sistema radicular. Então, a gente colocando parte desse fertilizante até mesmo na planta de cobertura, nós vamos conseguir produzir um volume de raízes muito maior, fazendo com que elas vão numa profundidade mais grande e fazendo com que nós conseguimos romper melhor as camadas compactadas do solo e aumentar a ciclagem dos nutrientes que estão em profundidade. A gente sempre visa fazer a adubação, pensando uma adubação parcial no sistema, não sobrecarregando a adubação nem na cultura que vai anteceder, na cultura de inverno, seja um mix de cobertura ou seja um azevém, e também não sobrecarregar a cultura de maior interesse do produtor, que é a cultura que vai anteceder, que vai subceder depois, né, que seja soja ou milho. Os herbicidas foram utilizados na medida certa, nem mais e nem menos, e sempre pensando no sistema como um todo. O policultivo, ele te traz inúmeros benefícios para o solo e, além do mais, ele não deixa com que a luz solar chegue diretamente no solo. Então, muitas plantas daninhas são impedidas de germinar por esse processo. Nesse sistema, os benefícios da cobertura verde são maiores em todos os aspectos, principalmente em plantas daninhas também.
A conservação do solo é o principal benefício do policultivo. E a Ipagre deu ênfase para o terraceamento do solo. O terraço, ele tem a função de controlar o excesso de água numa chuva torrencial. As vantagens do terraço base larga, que está sendo demonstrado aqui no campo demonstrativo da Alfa, é que o agricultor não tem perda de solo com a confecção de um terraço base larga. Esse terraço ele tem no mínimo 4 metros de comprimento cada face. E isso permite que o agricultor plante e colha e faça todas as práticas culturais dentro do terraço sem ter perca de área. O gerente e o técnico da filial Alfa de Bom Jesus explicam que mesmo com as medidas de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, os trabalhos de campo continuam. A Alfa, mesmo então com esta pandemia, ela sempre, nós do departamento técnico da cooperativa, sempre estamos à disposição dos nossos associados para levar e difundir as tecnologias que estão aí no mercado para melhor atender você, nosso amigo. Hoje, na série Agro, a força da economia catarinense, vamos falar das exportações de carne suína. Mesmo em meio a essa pandemia e com toda a crise econômica que o mundo enfrenta, Santa Catarina vem registrando números positivos. O estado bateu recorde histórico no mês de maio no embarque de proteína animal para o exterior. Foram os melhores resultados dos últimos 23 anos. Vamos conferir os detalhes no programa ND Agro. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil e vem colhendo bons resultados ao longo de 2020. Só no mês de maio, o faturamento com as exportações do produto foi 45% maior em relação ao mesmo período de 2019. Mais de 51 mil toneladas foram embarcadas para o mercado externo e o faturamento ultrapassou os 113 milhões de dólares. Para que se tenha uma ideia do que representa esse montante de carne suína exportada por Santa Catarina em maio, seriam necessários mais de 2.000 caminhões para transportar essa carga dos frigoríficos até os portos. Se fossem alinhados um atrás do outro, esses caminhões formariam uma fila de mais de 40 quilômetros de comprimento. A China é o principal mercado de Santa Catarina. O gigante asiático enfrenta um surto de peste suína africana e teve que reduzir bastante o rebanho. Com isso, o estado ganha ainda mais espaço na Ásia. De janeiro até maio deste ano, as exportações de carne suína para a China aumentaram 90%. E eles têm recebido, Rafael, sem dúvida alguma, um produto de altíssima qualidade. Nós somos, o Brasil, especialmente Santa Catarina, nós somos o país, o estado a ser superado, né? Eu brinco, eu digo que a ser batido no critério de excelência, no critério de qualidade do nosso produto. As exportações para o Japão e Coreia do Sul também dispararam nos primeiros 5 meses de 2020 e renderam um faturamento superior a 450 milhões de dólares para o estado. Isso representa mais da metade da quantidade exportada pelo Brasil. Esses números positivos são de grande importância para Santa Catarina, já que o agronegócio é um dos pilares da economia catarinense e representa uma parcela significativa do PIB estadual, além de ser responsável pela geração de centenas de milhares de empregos, seja de forma direta ou indireta. Esse setor também é muito importante para a balança comercial do estado, já que os produtos de origem agropecuária são responsáveis por mais de 2/3 das exportações de Santa Catarina. Estes números devem continuar a crescer nos próximos meses, alavancados também pela possibilidade da abertura de novos mercados. Temos no médio uma perspectiva de aumentar as vendas e de introduzir efetivamente a proteína animal como um grande mercado para os nossos produtores catarinenses. E aí nós temos ainda a Indonésia, que já vinha se ensaiando em fazer compras aqui catarinenses, a Rússia, que é um mercado extremamente relevante. E confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Para atender ao mercado, produtores estão investindo na produção de novilhos precoces. E o Itaipu Rural Show foi o palco de renovação do programa Terra Boa,
entre o governo e a FECOAGRO. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes FECOAGRO. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. FECOAGRO, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob e pronto. Sicoob, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagre ou da cooperativa e retire sua autorização. FECOAGRO e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Atendendo ao mercado consumidor, agricultores estão investindo no sistema de produção de novilho precoce, em que os animais são entregues ao frigorífico com até 30 meses. Seu Dorival, agricultor do município de 13 de Maio, sul de Santa Catarina, apostou na atividade e contou para a equipe do programa SC Agricultura por que não se arrepende. Vamos ver. Com o mercado consumidor cada vez mais exigente, a carne de Santa Catarina segue altamente valorizada. Isso é resultado de intenso trabalho das famílias agricultoras, que oferecem um produto diferenciado. Na indústria brasileira de carne bovina, cuja realidade é o abate acima dos 36 meses,
O novilho precoce traz diferenciais importantes. A carcaça apresenta a quantidade de gordura adequada e, como é abatido entre 18 e 30 meses, a carne é suculenta e macia. Porque o consumidor quer uma carne macia, uma carne saborosa e de boa qualidade. E o frigorífico precisa atender essa exigência do consumidor. Então o frigorífico precisa de um animal novo, né, abatido até os 2 anos de idade e que tenha uma boa gordura de cobertura. Por que o frigorífico precisa dessa boa gordura de cobertura? Né? Essa boa gordura de cobertura ela é muito importante para a transformação do músculo em carne e para a proteção desse músculo do frio, principalmente porque a carcaça, depois de um animal abatido, essa meia carcaça, ela vai para a câmara fria, certo? E essa gordura ela é muito importante para proteger a carne do ressecamento. O seu Dorival, agricultor de 13 de Maio, optou pelo sistema de produção de novilho precoce. Ele nos conta como faz para que os animais estejam acabados, ou seja, prontos para o abate, precocemente. Eu compro bezerro na média de 180 a 220 quilos. E então, quando fica só na pastagem, eles vão para o frigorífico a média de 2 anos e meio, 3 anos. Máximo 3 anos de idade, né? Aí eles vão dar no peso a média de sempre de 520 a 550 quilos a média. E quando eu coloco no semi-confinamento, então, novilhas, por exemplo, agora, com nem 2 anos de idade, já vão para o frigorífico, bezerras no caso. E tem os machinhos, então, que muitos eu faço para adiantar a venda também, eu coloco eles com 1 ano na semi-confinamento, com mais 6 meses, 1 ano e meio, também vão para o frigorífico também, na média de 400, 450 quilos a média. O que é o sistema de semi-confinamento? Elas estão à base de pasto, né? E ao mesmo tempo elas recebem uma suplementação a coxo, né? Basicamente à base de milho. E para que essa suplementação à base de milho? Para dar energia, né, o suficiente para elas formarem uma gordura de acabamento. Porque essas novilhas elas estão fechando 2 anos de idade, né? Então o seu Dorival ele precisa dar esse acabamento nelas para conseguir vender elas bem para o frigorífico até os 2 anos de idade, que é o que o frigorífico mais quer hoje em dia. Bom, então agora nós vamos ver a questão da dentição dos animais aqui, para fazer uma diferenciação entre o que é um animal super precoce, o que é um animal precoce e o que é um animal maduro. E nós vamos ver essa idade e essa classificação do animal de acordo com a dentição dele. Então o animal que o frigorífico está querendo é esse que trocou aqui e até o que trocou aqui, ou seja, até no máximo 3 anos de idade. Né? Trocou a pinça e o primeiro médio. Esse animal aqui é um animal dente de leite, que chama, não fez nenhuma troca. Então é considerado, se ele fosse para o frigorífico agora, se ele estivesse pronto, seria um animal considerado super precoce, porque ele tem menos de 24 meses de idade, ele tem em torno de 18 meses de idade esse animal. Então ele é considerado um novilho super precoce, não é nem o precoce, é o super precoce. E a TV Coop, canal da FECOAGRO na internet, volta com um destaque cooperativista, mostrando como foi o Itaipu Rural Show, feira tecnológica realizada no final de janeiro e início de fevereiro de 2020, um pouco antes das restrições da Covid-19. Nesta segunda parte desta reportagem especial, registrada na maior das feiras catarinenses, o destaque é para a renovação da assinatura do programa Terra Boa entre a FECOAGRO e o governo do estado e uma análise dos bons resultados da cooperativa Aurora Alimentos em 2019 e as perspectivas para 2020. E foi nesse mesmo palco que as cooperativas agropecuárias, através da FECOAGRO, assinaram o programa Terra Boa. Essa parceria com o governo do estado vai investir mais de 53 milhões de reais no fomento agropecuário. Sem dúvida é um trabalho que já vem de anos, né? Com várias pessoas participando, os demais, meus colegas antecessores de secretaria também fizeram um bom trabalho, temos a continuidade agora. Estamos trazendo um valor expressivo novamente para que propicie aí a entrega de calcário, semente de milho, forrageiras, né, kit abelha, né? É um programa muito grande aí e esse ano vai acima de 53 milhões de reais, né? Com isso temos também todo o nosso colega lá da fazenda, né, o Paulo Eli, que também tem muita sensibilidade e vê que isso tem favorecido muito a agricultura santarina. Então é uma parceria em que envolve aí
tanto a Secretaria da Fazenda, Agricultura, Agroindústrias, cooperativas, né, para chegar nesse momento aqui agora e podermos propiciar ao produtor acesso a toda esses produtos e tecnologias. O ano passado a gente viveu, especialmente no final do ano, uma excelência, né? Exportação de carne, grãos também melhorou muito, o Estado fechou como o terceiro maior empregador do país. Que cenário o senhor vê para o agro em função desses problemas todos na China, enfim? Teremos um ano promissor também ou é um ano para ter cuidado? Olha, é lamentável a situação da China, por um lado, né? Por outro lado, sem dúvida, o ano passado nos ajudou muito, né? Aumentamos em muito a exportação, principalmente China, né? Mas para outros países também. E esse ano é sem dúvida, porque a China ainda não resolveu o problema da peste suína africana, mas temos um outro fator esse ano que nós vamos ter que ver muito como é que vai funcionar, que é essa outra doença agora, que é o coronavírus. No geral, é um ano para ser melhor do que o ano passado, né? As perspectivas são muito boas, né? As safras são boas, temos um período aqui que está preocupando a estiagem dessa fase, né? Mas eu acho que no todo nós vamos conseguir ter um ano excelente também. Eu acho que o governo do estado está enxergando, né, que o nosso programa tem capilaridade pelo sistema cooperativo e as agropecuárias associadas, né? A gente está conseguindo levar para o produtor o seu programa, que é o programa Terra Boa, e nós somos um instrumento para que realmente, de uma forma econômica, de uma forma racional, ele chegue ao pequeno produtor sem muita burocracia e de uma forma direta para ele que realmente faça o cultivo, né, e tenha uma tecnologia melhor, ele tenha uma facilidade maior para alcançar produtividades maiores, e isso tudo que é o objetivo do programa para que Santa Catarina tenha milho em abundância, para nós transformarmos em carne, em leite, enfim, em ovos e vendermos com valor agregado. O ano passado teve, digamos, uma briga saudável com o governo para ele entender o poder do agro e do cooperativismo. Parece que ele entendeu. Quando ele define o Terra Boa com aumento de percentual, parece que já é um ganho dessa discussão, desse convencimento, né, Cláudio? Sem dúvida nenhuma, eu acho que uma das grandes capacidades e as grandes formas de gestão das cooperativas é sempre o diálogo, né? Nós pregamos o diálogo com a sociedade, nós pregamos o diálogo com as autoridades e demonstramos para o governo que nós temos empresas racionais, transparentes, que cumprem com o seu papel social e estão sempre focados naquilo que é seu objetivo, na sua missão, que é desenvolver o produtor rural, ou seja, o seu associado. E quando isso é feito de forma profissional, a gente consegue distribuir resultados. E é isso que a sociedade precisa, de distribuição de renda, distribuição de resultados, para ter um engrandecimento como Estado. Queria que quem usa me desse um testemunho. Como é que é o Terra Boa, o que ele traz de benefício, como é que o senhor utiliza? Bom dia, senhor. Bom dia. Falo aqui em nome de todos os agricultores que utilizam o Terra Boa, na satisfação de nós agricultores poder ter um programa desse. Onde se for só para o agricultor investir sozinho, é mais difícil. Assim nós temos a parceria da cooperativa, do governo do estado, dos municípios e do agricultor. Então é importante que nós vamos ter um produto de mais qualidade, nós teremos mais produção com um custo menor. E falando do milho também, a gente adquire o milho que hoje está dando mais de 200 sacos por hectare, que vem do programa Terra Boa através da Troca-Troca. Então, a gente como agricultor fica feliz com esse programa, como eu falei antes, a gente pega produtos de qualidade pagando menos. E com isso nós produzimos mais. E tem um detalhe importante, que o governo investe, as cooperativas investem e o produtor dá o retorno, isso que é o bacana. Isso, o produtor é assim, você tem um incentivo do governo, você tem um incentivo dos municípios, de entidades, o produtor faz sua parte. Nós fizemos a nossa parte e agradecemos ao governo, agradecemos por nós termos um programa como esse. E hoje aqui no Itaipu a gente está feliz que novamente vai ser lançado esse programa. Então os agricultores ficam felizes. Nós fizemos a nossa parte e felizes porque o retorno com certeza vem. O evento serviu ainda para compartilhar o sucesso da Cooper Central Aurora Alimentos, que fechou 2019 com faturamento geral de quase 11 bilhões de reais.
Mas apesar da euforia, o presidente Mário Lansnaster, como sempre, pediu prudência aos associados. Na verdade, 2019 foi um ano muito tranquilo, tranquilo demais até. Começou meio torto, meio mal, mas depois o diretor foi embora. 2020, a perspectiva era até melhor, pouco melhor, mas aparecem certas coisas. Uma delas é o problema do transporte. O governo central começou a se envolver na área de transporte, de grãos, de frigorificados, e não está agora sabendo como vai sair, porque entrou numa enrascada. Isso aí é coisa do setor primário resolver. Segundo, o problema do coronavírus. Coronavírus, o pessoal da China já mandou um recado. Vamos devagar nas pedras, porque nós não temos como internalizar alguns contêineres, dependendo da distância que é o destino dessas carnes. Então nós vamos ter que segurar um pouquinho. Não sei por quanto tempo, mas vamos ter que tirar o pé do acelerador. E por último, o problema do preço do milho. Milho, ano passado não tivemos problema, foi um ano tranquilo, mas esse ano o agricultor tem milho, ainda tem milho no Brasil, um estoque pequeno, mas tem. O Brasil exportou no ano passado muito milho, 44 bilhões de toneladas, né? Isso deixa todo mundo preocupado, porque deu uma seca aqui no sul. Então, e nós precisamos, só a Aurora, precisa de 180 bitrem de milho por dia, para manter todos esses animais no campo, né? Então isso aí você vai ter que comprar. Milho hoje vem mais do Paraguai, daqui a pouco tem mais um pouquinho estocado aqui, lá, colar. Milho da safra normal tem pouco, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Tomara que, claro, gostaríamos que o preço se mantivesse aí na casa dos 49, 50, mas que não vá em 60, porque daí não viabiliza a atividade. Então, deu para ver que o presidente da cooperativa Aurora Alimentos, Mário Lansnaster, já estava ciente do possível problema com a Covid-19. Com uma reação positiva das exportações de carne suína, apesar da crise, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Agradecendo pela sua audiência, saúde para você e até o nosso próximo encontro.